né, essa doença Covid-19 em todo o mundo, por isso que hoje é considerada uma pandemia. Então, não é uma doença que é local em um determinado continente, sim, todos os continentes já estão ali com a presença dessa doença. Claro que alguns com maior quantidade que outros. Então, por exemplo, a Europa, a América do Norte, certo? O número de casos é bem superior, por exemplo, da África, por exemplo. Mas hoje, atualmente, o epicentro é a América do Sul. Então, principalmente o nosso país, o Brasil. Então, dessa semana, verifica-se que morrem mais pessoas no Brasil de Covid diariamente do que em qualquer outro país do mundo. Então é diferente se a gente for verificar 15 dias atrás, que era lá nos Estados Unidos. Hoje não. O epicentro é no Brasil. E aqui tem dados que eu retirei, né, do site lá do Ministério da Saúde, verificando que no Brasil já tem 391 mil casos confirmados de Covid-19. Claro que se a gente for verificar os dados de hoje, vai estar maior do que isso, certo? Então já está bem próximo dos 400 mil casos. Em relação a óbitos, já temos até ontem 24.512 pessoas vítimas dessa doença. Claro que a grande maioria delas estão associadas aos grupos de riscos, que vai desde idosos, né, acima de 60 anos, né, pessoas que são acometidas já de diabetes, hipertensão arterial, problemas cardiovasculares, problemas renais crônicos. Então, são algumas das situações que fazem com que esse indivíduo seja considerado do grupo de risco. E aí, você pode perceber que ontem, por exemplo, já tiveram, né, 1.039 óbitos novos, né? Então, devido a esses dados diários agora, a gente é considerado o epicentro do mundo em relação a essa doença. Claro que muitas pessoas já se recuperaram, certo? Estudos mostram que pode demorar de 14 a 21 dias essa recuperação, vai depender de paciente para paciente, vai depender muito do seu sistema imunológico, como é que está seu sistema de defesa, se ele estiver íntegro, se ele estiver ali bem estabelecido, tenha certeza que o coronavírus não tem tanta capacidade de ser tão agressivo e tão letal. Porém, aquelas pessoas que estão mais imunossuprimidos, ou seja, com o sistema imunológico mais fraco, tende a fazer com que ocorra complicações, fazendo com que a pessoa tenha dificuldade respiratória, então a gente chama de dispneia ou falta de ar. Tem também tosses marcantes, febre, mas tem características também associadas com alterações gastrointestinais. Então, 10% dos pacientes também sofrem com diarreias num período ali de 3, 4 dias. E fora isso, percebeu que muitos pacientes têm uma alteração muito significativa do seu olfato e do seu paladar. Tendo algumas pessoas que não conseguem sentir nada, nem a nível de cheiro, nem de gosto. Então, é uma das características marcantes dessa doença em alguns pacientes. Se você for olhar em relação ao mundo inteiro, já tem 5.676.479 casos até ontem notificados. E mortes, né, é uma das doenças que mais mata no mundo hoje, em torno de 351.591 óbitos no mundo inteiro. E isso aqui está tendendo a aumentar, né, progressivamente, de forma exponencial, infelizmente. Então, eu trouxe aqui dados, né, uma tabela mostrando muito bem isso, um gráfico mostrando muito bem isso, que lá de janeiro desse ano até o final agora de março, né, hoje a gente está no dia 27 de maio, nós percebemos que vem crescendo muito o número de notificação no Brasil, muito e muito mesmo. Claro que tem muitas pessoas, com certeza, que pode estar com o Covid-19, mas ainda não sabe que está, porque ocorre muita subnotificação, porque muitas pessoas podem estar com o vírus, mas não pode assim ter algum sinal e sintoma, ou seja, ser assintomático, ou ter sintomas tão leves como parece uma gripe,
que muitas vezes faz com que não ocorra o diagnóstico, pois também não tem testes disponíveis para todos, né? Nem teste rápido, aquele que é feito através de uma imunocromatografia, na qual verifica a presença de anticorpos produzidos pelo corpo do paciente, que a gente chama de IgG e IgM. IgM é para indicar a fase aguda da doença, começa a aparecer no sangue do paciente ali no 8º, 9º dia de infecção. Já o IgG, que é aquele chamado anticorpo de memória, tende a aparecer ali com 15 dias, ou seja, 2 semanas após os sinais e sintomas daquele paciente. Ou seja, aquele teste, se for feito antes do tempo pré-determinado, o que acontece vai gerar um falso negativo. Ou seja, o paciente pode estar com a doença, mas o exame vai dar negativo, então vai dar um falso negativo. Então, em muitos casos pode acontecer isso, porque esses testes imunocromatográficos rápidos só são feitos para triagem de pacientes. Teste confirmatório para a COVID-19 é através do PCR em tempo real, ou RT-PCR, na qual, através da amostra de sangue daquele paciente, ou através também de obtenção de amostras da narina desse paciente, da nasofaringe dele, né, através de uma coleta que é feita com suave, faz com que a gente possa verificar a presença do material genético do vírus, que é um RNA. Então, esse vírus é do tipo retrovírus, porque possui esse RNA como material genético. Então, esse material genético faz com que a confiabilidade, a sensibilidade do teste seja muito significativa, em torno de 98%. Principalmente se essa coleta for feita depois de 4 ou 5 dias depois das primeiros sinais e sintomas daquele paciente. Tá certo? Então, perceba que aqui tem em torno aí, né, de 300, mais do que 350 mil casos no Brasil, mas isso poderia ser bem mais se a gente tivesse a disponibilidade e a quantidade de recursos disponíveis para poder fazer a triagem e também o teste diagnóstico confirmatório para mais pessoas no Brasil, ou seja, pessoas de diferentes regiões desse país. E se a gente pegar o gráfico em relação ao número de óbitos, você também vai ver que no Brasil o aumento também é de forma exponencial. Então, desde quando a OMS, a Organização Mundial de Saúde, declarou como uma pandemia, que é lá de 11 de março, percebe que essa curva vai tendendo a aumentar, principalmente em abril, maio, e aí você chega agora em 27 de maio, com um número bastante significativo, já em torno de 25 mil mortes no Brasil. E aí, infelizmente, a gente pode dizer que a Covid-19 não é apenas uma gripezinha, principalmente para as pessoas do grupo de risco, é uma doença bastante grave, certo? Que vem matando muitas pessoas aqui no Brasil, tá certo? Mas aí vem a seguinte situação: como é que o profissional de saúde vai lidar, vai poder fazer com que possa ultrapassar esses obstáculos, né, que estão vendo, que vem surgindo a partir dessa pandemia? Então, é importante que o profissional de saúde ele sempre se mantenha atualizado em relação às novas tecnologias. Então, essas novas tecnologias elas estão muito relacionadas com uma teoria, né, que foi descrita por um grande sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, né, na qual a teoria dele se chamou de tempos líquidos. Ou seja, esse grande sociólogo, ele sempre falou o seguinte, ele sempre falou que os tempos fazem com que as informações e todo e qualquer conhecimento ele seja bastante rápido. Ou seja, nada dura para sempre, nada é tão sólido suficiente para poder aguentar um grande período de tempo. Então, devido a essas tecnologias, esses avanços tecnológicos, fazem com que tudo comece a se tornar muito novo em questões de minutos, horas, se demorar questões de dias, tá certo? Ou seja, nada é tão suficiente capaz de se manter íntegro por muito tempo. Por quê? Porque essa tecnologia faz com que as pessoas tenham que pensar
de formas completamente diferentes à medida que vem acontecendo situações que não era comum de acontecer, uma agora, que é a pandemia do Covid-19. E aí você percebe que até o método de como a gente estudava era diferente. Então, a gente precisava, né, principalmente lá na década de 80, 90, de muitas coisas ali na nossa escrivania, da nossa mesa, para poder estudar. Eram muitos livros, muitos materiais, muitas apostilas, muitos jornais, revistas. Pouquíssima gente possuía computador. Mas à medida que foi se passando o tempo, né, em torno agora já de 40 anos se passou, de 1980 até 2020, percebe que hoje, através de apenas um computador, apenas através de um smartphone, ou através de um iPhone, através de um tablet, a gente consegue fazer com que essas informações cheguem muito rápido para a gente. E o que a gente tem que fazer? Saber fazer e escolher as melhores informações para que sejam compartilhadas informações fidedignas, as verdadeiras informações, evitando assim as fake news. Infelizmente, vem acontecendo muito, prejudicando e atrasando muito o processo de ultrapassar esse obstáculo destinado e sugerido a partir da pandemia. Então, a primeira dica que eu dou como profissional de saúde é que a pessoa deve conhecer o seu interior. Você, qual a sua afinidade? Você gosta de trabalhar com o quê? Então, a partir disso, através de você verificação, né, de o que você gosta de fazer, o que você tem paixão de fazer. Então, você gosta de cuidar dos outros? Você gosta de fazer tratamento, de fazer diagnóstico? O que você gosta de fazer? Como é que você pode ajudar o próximo? Então, a partir disso, do conhecimento do seu interior, você consegue entender o exterior, conseguir verificar quais são as dificuldades das pessoas em sua volta, da comunidade em sua volta, ou seja, daquela comunidade, da sua cidade ali presente. E aí, os profissionais de saúde passaram, né, e até hoje passam por grandes revoluções que interferem e ajudam bastante quem é da área de saúde. Então, a primeira grande revolução foi a Revolução Industrial, na qual conseguiu fazer com que equipamentos, né, máquinas, reagentes, então vários produtos pudessem ser construídos e elaborados a favor do melhor diagnóstico, do melhor tratamento com determinado paciente. E também não só isso, em relação à proteção também daqueles profissionais que atuam na linha de frente contra determinada enfermidade, como do coronavírus. Então, perceba que hoje as empresas que investem em EPIs, EPI significa equipamentos de proteção individual, vem ganhando grande know-how no mercado. Por quê? Porque se sabe que quanto mais protegida a pessoa fica, menor o contato dele com aquela carga viral, fazendo com que menor a probabilidade de ele vir a desenvolver uma Covid-19 ou pior, uma complicação provocada por aquela doença. Porque estudos mostram o seguinte, muitos profissionais de saúde vêm morrendo com o coronavírus porque ele não é nem do grupo de risco, mas devido a tanto contato de exposição com aquele vírus, que aquele vírus vão se reproduzindo de forma mais rápida, fazendo com que mais células sejam atingidas e aquele tecido fique bastante prejudicado, principalmente o tecido respiratório, fazendo com que essa pessoa, mesmo ficando entubada, ela venha a óbito, tá certo? Então, os EPIs, seja ele máscaras, sejam eles luvas, sejam eles protetores faciais, vêm sendo muito utilizados agora durante a pandemia, mas também pós-pandemia serão bastante utilizados. Por quê? Porque a sociedade em geral vai se preocupar mais com a biossegurança, ou seja, vai se preocupar em relação à sua vida destinada e referenciada em relação aos micro-organismos, seja ele um vírus, seja ela uma bactéria, né? Porque a gente está falando muito do vírus agora por causa do Covid-19, mas estudos já mostram que as bactérias estão ficando cada vez mais super resistentes. Então, vão vir crises aí
de saúde associados com essas superbactérias. Então, essas pessoas já vão começar a se controlar e se prevenir, utilizando de forma mais rotineira, principalmente máscaras, para evitar assim, o contato, principalmente com esses tipos de micro-organismos. Outro processo que, né, junto com a Revolução Industrial permitiu, né, junto com essa pandemia e também pós-pandemia, seria o uso de equipamentos e materiais que possa fazer a desinfecção de ambientes e pessoas. Então, você pode perceber aqui nessa primeira imagem que já existem equipamentos que liberam aerossóis em alta velocidade, né, constituída ali de água e sabão. Por que principalmente água e sabão? Porque você sabe que o sabão ele consegue destruir a camada protetora daquele vírus ali. Que aquela camada, aquele capsídeo viral, ele é formado principalmente de lipídio, certo? Então, o lipídio ele consegue ser destruído através do sabão, do detergente, certo? Então, quando se faz a desinfecção daquele ambiente ali com água, sabão ou com álcool 70%, faz com que eu possa prevenir com que as pessoas que entrem em contato com aquele local, né, com aquele ambiente ali, não venha a ter uma chance, uma probabilidade maior de desenvolver Covid-19 ou qualquer outro tipo de infecção. E aí também, em alguns aeroportos, em algumas cidades, em algumas rodoviárias, vem sendo de desinfecção, os túneis de desinfecção, onde as pessoas passam ali para poder fazer com que ocorra a desinfecção das suas roupas, dos seus calçados e possam entrar naquele ambiente sem levar, sem ser o difundidor daquele vírus ali para aquele ambiente. Então, é outro tipo de empresas, né, que vem ganhando muito mercado, são essas empresas que vêm construindo esses equipamentos, esses materiais de desinfecção. Então, perceba que a humanidade, ela, a partir dessa pandemia, vai ter medo de se relacionar mais, vamos dizer, intimamente. Ou seja, mesmo até de abraçar o próximo, de beijar o próximo. Então, vários tipos de situações e maneiras têm que ser criadas. Então, perceba aí, ó, esse filho querendo abraçar a mãe, que muito tempo não via. Então, ele criou um tipo de mecanismo que não tivesse contato nenhum do corpo dele com o corpo da sua mãe, para poder ele abraçar de forma bastante amorosa a sua mãe. Então, perceba que as pessoas, devido à sua inteligência, e sua inteligência também emocional, permite com que coisas e produtos sejam produzidos para que possa melhorar até a sua ligação e seu relacionamento com o próximo. Mas fora a Revolução Industrial, né, a gente vem passando já há alguns anos pela Revolução Digital. E essa Revolução Digital faz com que, principalmente na área de saúde, agora também durante pós-pandemia vai crescer e está crescendo bastante, são as consultas online. Então, tanto por nutricionistas, tanto por médicos, tanto por acupunturistas, certo? Tanto por psicólogos, né? Porque devido a essa pandemia vem aumentando também muito os quadros de ansiedade, de depressão. Então, é necessário que você converse e possa tirar suas dúvidas com quem está capacitado e habilitado para poder fazer isso. Então, quem é o melhor para fazer isso são os profissionais de saúde que estão destinados para cada área específica. Então, existem também aplicativos que estão sendo criados para facilitar até o agendamento online para essas consultas, fazendo com que dessa forma você não precise se deslocar e da sua própria casa você já consiga resolver algumas situações que você e sua família estejam passando. Então, um dos serviços que é mais conhecido no Brasil seria a telemedicina, né? Principalmente agora no Covid-19, está ocorrendo uma avaliação primária, verificando os principais sinais e sintomas que o paciente passa, né, transmite online para aqueles médicos que estão
né, dispostos em diversos locais do Brasil para poder receber essas informações e poder fazer a triagem melhor, sabendo quem deve ir para a unidade de saúde, quem deve ir para um determinado hospital, ou seja, quem vai precisar fazer um determinado exame rápido, quem vai precisar fazer um teste confirmatório através do PCR em tempo real. Ou seja, a telemedicina vem ajudando muito agora durante a pandemia e depois da pandemia também. E fora isso, o que vem acontecendo, né, em relação às comunicações permitidas de forma digital, né, de forma online. Então, existem equipamentos, né, que estão interligados no Brasil inteiro. Então, tem determinados exames que são feitos aqui em Feira de Santana, mas uma pessoa lá em Tocantins, lá em Palmas, está podendo fazer análise. Isso tudo é permitido principalmente devido à inteligência artificial. Ou seja, através de dispositivos que fazem com que a capacidade de entendimento e de decisões sejam tomadas a partir daquele aplicativo ali. Então, o que está sendo feito, por exemplo, para poder situar vocês em relação a isso? Vocês sabem que hoje, por exemplo, a gente tem já chamadas lesões já pré-determinadas, por exemplo, para um câncer. Então, se aquela forma daquele tumor, as margens daquele tumor está amorfo, se sem forma definida, tem um tamanho X, tem uma dimensão Y, você já tem como saber e poder transmitir dessa forma uma suspeita de diagnóstico para aquele paciente. Ou seja, já contribui para a precisão do laudo médico. Ou seja, o médico radiologista, antes de pegar o resultado propriamente dito, já tem a máquina que já vai dizer ou vai suspeitar que doença é aquela que aquele paciente está sentindo. Tá certo? Vamos levar para o lado do Covid. Vamos levar para o lado do Covid-19. Vocês sabem, né, que esse vírus adora as regiões pulmonares, né, da via respiratória inferior. E aí já se sabe que se for feita uma tomografia computadorizada, vai ter essa aparência aqui chamada de vidro fosco nos pulmões desse paciente quando for feita uma tomografia do tórax desse paciente. Então perceba que parece que tem um vidro aqui, ó, totalmente fosco em ambos os pulmões, ou seja, é uma característica chamada bilateral. Então ambos os pulmões têm a presença de lesões provocadas por SARS-CoV-2, ou seja, pelo coronavírus. Então, uma máquina, né, não poderia criar, então, já um padrão de laudo toda vez que permitisse, assim, a visualização a partir de uma tomografia computadorizada de um pulmão dessa forma? Ou seja, a presença ali de vários lobos pulmonares lesados e já colocar ali suspeita significativa de Covid-19. Por quê? Porque você sabe que hoje a quantidade de radiologistas no Brasil não é tão significativa pela quantidade de exames de imagem que são feitos no Brasil. Então, se eu tiver algum aplicativo, alguma máquina que possa acelerar esse processo de diagnóstico, vai facilitar muito a vida dos profissionais de saúde. Ou outra característica, ó, a presença bastante significativa de consolidações, principalmente nas regiões periféricas do pulmão. Então, toda vez que a máquina ou aplicativo verificar ali que tem a presença dessas consolidações, já pode também colocar ali como o laudo de Covid-19. Então, é uma forma que a inteligência artificial pode ajudar bastante nesses diagnósticos. Fora isso, né, vários aplicativos vêm sendo criados para poder ajudar a cuidar da saúde dos pacientes. Então, muitos estão em suas casas com medo de ir até o hospital, com medo até a unidade de saúde, porque não sabe se está com coronavírus ou não, tem medo de acabar se infectando. O que vem sendo criados vários aplicativos que vão ajudar as pessoas a saber se o seu sinal e sintoma é doença. Então, já foram criados 15 aplicativos médicos no Brasil que podem ajudar nesse processo. Um deles é o Medscape.
né? O Medscape tem informações bastante válidas, desde doenças cancerígenas, desde doenças gastrointestinais, desde doenças, né, metabólicas. Então, tem várias doenças que vêm sendo traçada e detalhada a partir desse aplicativo. Então, o paciente, com seu smartphone, vai colocando ali sinais e sintomas, informações do que ele está sentindo, e aquele aplicativo vai direcionando através da sua inteligência artificial se tem a ver ou está relacionado com algum tipo de patologia. Isso é importante por quê? Porque muitas pessoas acreditam no que pesquisa no Google, mas o Google não tem essa triagem bem feita. Então, a pessoa coloca uns sinais e sintomas lá, o Google já vai te dar a informação pior de todas, o pior prognóstico. Já vai colocar que você está com câncer do pior nível possível. Ou seja, seu estadiamento a nível cancerígeno já está o pior se você procurar no Google. Por quê? Porque não está destinado àquilo. Já esses aplicativos que estão sendo criados a nível de saúde vão evitar esse processo de informações falsas, fazendo com que você tenha um pouco mais de certeza do que você possa estar sentindo, fazendo com que você auxilie no seu processo de tomada de decisão, se você precisa ir na unidade hospitalar, se você precisa procurar o médico, tá certo? Isso está destinado também, por exemplo, particulares. Então, através do seu iPhone, através do seu celular, você já pode fazer a medição diária da sua frequência cardíaca, para poder verificar se você tem arritmia ou não. Então, isso é muito importante, porque se você verificar se o coração não está batendo de forma correta, não tem um ritmo compensado, o que você precisa procurar rapidamente um cardiologista, porque certamente você está com arritmia. Então, esses aplicativos vêm ajudando todos os profissionais de saúde, toda a equipe multiprofissional, para que dessa forma o paciente saiba quando procurar essas unidades de serviço de saúde. Outra revolução muito importante para a área de saúde é a revolução robótica, principalmente destinada às nanotecnologias. Então, quando eu falo nanotecnologia, são aquilo que está a 10 a menos 9, né, metros. Então, é uma coisa muito, muito pequena, tá certo? Então, o que está sendo feito hoje para aplicações na área de saúde? Por exemplo, eu posso pegar um nanosensor, colocar em uma molécula qualquer, por exemplo, uma molécula de anticorpo. E aquele anticorpo, que seria monoclonal, porque monoclonal, porque ele só atinge a região específica dele de forma bastante significativa. Então, eu posso colocar aquele nanosensor para poder, dessa forma, fazer possível daquela doença ali. Por quê? Porque aquele anticorpo só vai procurar aquele antígeno que se encaixa nele. Ou seja, naquele micro-organismo que esteja provocando aquela infecção, esteja provocando aquela inflamação. Então, isso pode existir a partir desse SARS-CoV-2. Então, pega anticorpos como IgG, marca nanosensores ali, que vão encontrar partículas virais ali, e assim vou dar um diagnóstico ultra sensível, ultra rápido para aquela doença ali. Fora isso, eu posso criar sistemas de liberação controlada de drogas. Então, em alguns hospitais, mas principalmente de grande porte, você sabe que não existe mais aquelas liberações por sonda que o determinado técnico de enfermagem, determinado profissional de saúde tem que chegar lá e aumentar a dose, diminuir a dose. Existem já equipamentos que, através do processo de robótica, permitiu que aquela dosagem seja feita pouco a pouco para que esse paciente não tenha uma intoxicação a nível medicamentoso. Então, isso tudo faz com que o paciente não faça um processo de automedicação e venha prejudicar outras partes do corpo dele, provocando assim uma hepatotoxicidade, que é uma toxicidade a nível de fígado, neurotoxicidade, que é uma toxicidade a nível cerebral. Então, essa engenharia, né, essa robótica, permitiu que dessa forma a gente pudesse controlar também o processo de tratamento medicamentoso desses pacientes. Então, só para você verificar como vem crescendo tanto
essa área de nanotecnologia, que essa brasileira aí, ó, a Débora Zaforlin, é biomédica como eu, ela criou, né, o chamado ConquerX. ConquerX. E o que seria esse ConquerX? Seria um chip, certo, que consegue identificar em 15 minutos diversos tipos de câncer. Como pegando os nanosensores e verificando várias partículas associadas com um determinado tipo de câncer. Então, por exemplo, PSA, já sabe que é um antígeno prostático específico, está relacionado com câncer de próstata. Então, por que não criar então chips que procuram especificamente essas moléculas? Então, isso ela fez para o câncer, mas ela pode fazer para qualquer tipo de infecção, inclusive para o Covid-19. E, por fim, né, a última revolução que eu gostaria de citar para vocês é a revolução genética. Essa revolução genética eu falo com muito gosto e muito prazer, porque eu sou biomédico, cineticista, eu tenho mestrado em genética, e seria uma das maneiras melhores de eu pensar de forma personalizada em cada indivíduo. Por quê? Porque assim, ó, cada pessoa tem seu material genético, cada um tem seu DNA. Então, logo, cada pessoa é individual. Eu não posso pensar de forma coletiva, e sim tem que pensar de forma individual, de forma personalizada. Se eu pensar dessa forma, eu vou permitir com que o diagnóstico seja mais preciso, eu possa permitir um tratamento na qual a dosagem seria de forma coerente, e fora isso eu vou poder também fazer aplicações de engenharia genéticas, na qual um determinado material genético de um indivíduo, se estiver alterado, se tiver uma mutação, eu poder chegar lá e alterar. Ou seja, fazer uma técnica chamada DNA recombinante, colocando o DNA correto que deveria estar ali. Ou seja, um processo chamado de terapia gênica. Ou seja, eu posso fazer, por exemplo, relacionar com o Covid-19, a gente estudar genes associados com produção de proteínas, né, do sistema de defesa do nosso corpo, do sistema imunológico do nosso corpo, que vai defender o nosso corpo contra o SARS-CoV-2, ou seja, contra o coronavírus. Então, se eu descobrir esses genes, o que eu posso fazer com eles? Eu posso fazer uma autoexpressão dele. Ou seja, fazer com que ele se expresse mais para quando tiver algum processo de infecção ali, ele possa ativar-se de forma mais rápida, gerando assim mais proteínas de defesa contra aquele vírus ali. Ou seja, eu vou fortalecer o sistema imunológico daquele indivíduo. Por quê? Porque previamente eu verifiquei através do exame genético que aquele gene dele não permitia isso para ele. Se não permitia, eu tenho como permitir para que dessa forma eu fortaleça o sistema de defesa desse organismo contra esse micro-organismo. Então, uma das áreas que vem crescendo muito, que é chamada imunogenética, ou seja, mudar o sistema de defesa do corpo através de mudança do material genético daquele indivíduo. Então, antes era mais difícil de fazer? Era, porque era caríssimo. Então, olha aí, em 2001, para fazer um mapeamento genético de um indivíduo, você sai analisando gene por gene daquele indivíduo, para poder verificar as mutações, verificar como é que estão os genes dele. Custava aí, ó, 100 milhões de reais, 100 milhões. E demorava em torno de 10 anos para fazer. Porque o primeiro projeto, né, o primeiro sequenciamento do genoma humano aconteceu de 1991 até 2001. Então demorou em torno de 10 anos para poder realizar e custou 100 milhões de reais. Hoje não, ó. Em 2015 custava, já melhorou bastante, ó, de 100 milhões já passou a ser 2 mil dólares. E agora, né, em 2015, se fazia em 2 semanas esse sequenciamento e mapeamento genético daquele indivíduo. Se eu for agora para 2020, para os dias atuais, com 1.000 dólares, você consegue fazer o sequenciamento completo daquele indivíduo, verificando gene por gene, e consegue fazer isso em 2 dias. Em 2 dias. Ou seja, o avanço tecnológico, a revolução genética, permite que eu possa estudar de forma personalizada um indivíduo em torno de 48 horas, verificando se ele tem uma suscetibilidade maior ou uma resistência maior a um determinado micro-organismo
como, por exemplo, coronavírus. E foi a brasileira, né, que começou a sequenciar também, não o sequenciamento do nosso genoma, mas o sequenciamento do genoma viral, ou seja, lá do coronavírus, a Jacqueline Góes, a biomédica lá de São Paulo, da USP. Porque é importante para poder comparar a sequência do vírus versus a nossa sequência, para ver se teve algum tipo de integração do genoma viral com o genoma humano. E aí facilitar o processo de diagnóstico também, quando ocorrer a presença daquele material genético viral. Então, a tecnologia está para isso, para poder acelerar e sensibilizar mais qualquer tipo de diagnóstico ou tratamento daquele paciente. Então, o que esperar do futuro? É a grande pergunta que eu acho que vocês devem estar se fazendo. Já dei várias dicas aqui, mas de forma geral, a primeira dica que eu vou dar é o seguinte: quem for trabalhar na área de laboratório, quem trabalhar a nível de exames, seja ele exame de sangue, né, exame de urina, exames de qualquer fim que você está pensando, a coleta agora, durante, pós-pandemia, vai ser do tipo domiciliar. As pessoas não vão querer ir mais para o laboratório, esperar filas e filas ali, ou aglomerar-se, né? Ou seja, tem muitas pessoas próximas ali. Então, a coleta domiciliar vai ter um boom, ou seja, vai estar cada vez mais crescendo, e aí os diagnósticos vão ser feitos em laboratório, mas essa amostra vai ser obtida na própria casa do paciente. Então, como vocês podem ver aí nas imagens, a coleta é feita através, como fosse um drive-thru. Então, um determinado carro chega ali, com todo e qualquer recipiente e reagente necessários para fazer a coleta ali. E ali pode verificar também alguns tipos de sinais e sintomas do paciente. Por exemplo, eu posso verificar ali a pulsação do indivíduo, a frequência cardíaca do indivíduo, além de fazer a coleta propriamente dita. Tá certo? Então, isso vai ser, né, de grande revalia, principalmente aí na cidade de vocês, né, que é uma cidade de menor porte, né, cidades aí pequenas. Quanto mais o laboratório investir em coleta domiciliar, mais ele tende a ganhar esse tipo de mercado, ou seja, se adaptou a esse processo de pandemia. Mas fora isso, a saúde ela tem que pensar o seguinte: para ela poder evoluir e ajudar mais os pacientes, ajudar mais a sociedade em geral, tem que pensar nesses 3 parâmetros aí, ó: nanotecnologia, inteligência artificial e genética. Então, isso será, e já está sendo, né, a principal informação que qualquer profissional de saúde, seja ele médico, biomédico, enfermeiro, tem que saber, para que dessa forma ele seja mais rápido e mais eficiente em tudo que ele venha fazer em prol daquela comunidade. Então, qual o caminho a seguir? Primeiro, é em relação à comunicação. Então, você sabe que tem alguns países do mundo que são mais pesquisa e a nível de descobertas. Então, você tem que ficar interligado a todo tempo, verificando informações fidedignas para poder trazer para a sua comunidade. Ou seja, essa comunicação é muito importante para que essas pessoas que estejam aqui no Brasil sejam mais capacitadas, ou seja, possam ter um aperfeiçoamento melhor em relação a um diagnóstico novo, a um tratamento novo. Então, uma área que vai crescer e está crescendo bastante é o empreendedorismo digital. Então, você conseguir trazer informações que sejam válidas para diversos grupos de pessoas, de forma através do computador, do notebook, do smartphone, do tablet, e fazer com que aquelas pessoas que estejam lhe assistindo possam, dessa forma, se aperfeiçoar em um determinado tema, seja ele relacionado com infecção viral, seja ele associado com eletrocardiograma, seja ele análise de exame de imagem para poder verificar alguma alteração física no corpo daquele paciente. Então, independente de como você investir nesses cursos online, nesses aperfeiçoamentos online, é uma via que vem crescendo muito, porque mais pessoas em diversos locais onde esteja, você possa fazer esse treinamento com essas pessoas.
Então, eu e meu irmão, por exemplo, estamos agora investindo bastante em cursos online para que pessoas de diversos locais do Brasil possam entender melhor tanto sobre esse Covid-19 quanto com doenças cardiovasculares, doenças oncológicas, doenças neurais, tá certo? Então, o empreendedorismo digital é muito importante para a área de saúde, para assim evitar as fake news também associadas. Então, a dica, né, que não é o mais forte que sobrevive, né, Charles Darwin sempre falou isso, nem o mais inteligente, e sim o que melhor se adapta às mudanças. Então, a pandemia só fez com que as mudanças acontecessem de forma mais rápida, mas as mudanças estavam acontecendo. Então, a educação a nível EAD, à distância, já é uma realidade no Brasil. Estudos mostravam, né, que a educação EAD até 2023, 2024 e ultrapassar a educação presencial em todas as regiões do Brasil. Mas com essa pandemia, você verificou que tanto a nível municipal, estadual, federal, público ou privado, começou a investir nesse tipo de cursos e de educação dessa forma. Por quê? Porque as pessoas não podem parar de receber informações, não podem parar de aprender sobre um determinado tema, determinado assunto. Então, a educação tem que continuar durante e também pós-pandemia. Então, não esqueça, para tudo isso ser possível, você tem que conhecer seu interior para poder entender o que está acontecendo em sua volta. Então, não esqueça que sua formação profissional tem que ser busca contínua. Você não pode parar. Se não pode ser de forma presencial, como acontecia antes da pandemia, você tem que fazer isso agora de forma online, para que você sempre se mantenha atualizado e não fique obsoleto. Ao ir para o interior, acha que o que aprendeu na faculdade é o bastante. Não, você tem que continuar indo participando de congressos, eventos científicos como esse, para que dessa forma vocês possam estar sempre se mantendo bem atuais. E aí sabendo sempre das novas tecnologias do mercado. Então tenham coragem, se jogue, não tenha medo. O universo, o mundo é grande. Com a globalização e todas essas tecnologias só fez facilitar esse processo. Então, vão atrás, corram, que o mercado está todo aí para vocês. Sejam empreendedores, sim. Então, não esqueça que empreendedores, muitas vezes, que você vai estar na sua casa, a pessoa vai estar na casa dela, e mesmo assim vocês vão continuar se comunicando da melhor maneira possível. Então, muito obrigado. Em nome do meu irmão Carlos Danilo, nós agradecemos, né, principalmente ao professor Richarlison, pelo convite feito para poder participar desse evento falando de um tema tão importante que é o empreendedorismo, principalmente aí com pessoas, né, novas, jovens, que podem estar mudando o paradigma que vem acontecendo aí nesse nosso país e para que a saúde do Brasil esteja cada vez em mãos de pessoas melhores, de pessoas que pensam no próximo e pensam que o diagnóstico precoce, a intervenção imediata de uma determinada enfermidade faz com que aquela pessoa tenha uma sobrevida maior, uma expectativa de vida melhor, ou seja, uma qualidade de vida para poder ele curtir mais a família dele, curtir mais seus amigos, ou seja, permitir dessa forma que a pessoa viva bem. Então, a gente sempre gosta, no final das nossas palestras, falar o seguinte, é uma frase do grande Mahatma Gandhi, que fala o seguinte: felicidade não vem das coisas, mas do trabalho e do orgulho com o que fazemos. Então, se você gosta, tem afinidade daquilo que você propôs a fazer, tenha certeza que você vai fazer da melhor maneira possível e vai ser feliz no que você escolheu a ser. Então, um grande abraço, muito obrigado. Eu agradeço ao Marcos e ao Danilo pela confecção do material e a disponibilidade para palestrar sobre esse tema que a gente é tão controverso, né? Para uns fica em casa, para outros vá para a rua, se contamine, outros se protejam. E na nossa região, Marcos, estamos acontecendo. Você conhece Triunfo, né? Sua esposa é daqui de Triunfo, então você conhece bem essa Gosto realidade. demais. Já foi professor Saudades. da UAST. É.
Você conhece bem a nossa realidade. E aqui, Marcos, estamos enfrentando aquele velho problema socioeconômico, né? Então, muita gente perdeu o emprego, né? E muita gente começou a ir para a rua e nossos casos começaram a pipocar, né? Então, hoje Triunfo, até uma semana atrás, não tinha nenhum caso, dois casos, um óbito e um recuperado, de repente pulou para 10 casos, né? Já está com 17 aí, né? Graças à irresponsabilidade de um, né? Só basta um para contaminar um bocado, né? E aí, Marcos, aqui a gente vem observando uma carência de serviço muito grande. Como você falou, né, o empreendedor digital, né? Tem um rapaz aqui que ele está me fornecendo pendrive, ele está me fornecendo tudo que eu preciso de computador, de peça, via WhatsApp. E aí eu descobri ele no Instagram, né? E ele não tem nenhuma plataforma, ele não está gastando com nenhuma plataforma. E aí uma coisa que ele me perguntou, mas Charles, como é que eu faço para atingir um público maior, né? Como é que eu faço para mandar lá para Serra Talhada, por exemplo? E aí ele já está investindo nisso, né? Porque em Serra Talhada tem muita gente fechada, né? E eu achei engraçado uma adaptação que eu verifiquei em alguns pontos comerciais. Todo ponto comercial que ele não tem um meio-fim pela legislação para estar aberto, está virando farmácia, para poder abrir. Verdade. Então hoje tem muita farmácia que não é farmácia. Hoje tem muito posto vinculado à Caixa Econômica, mas que é uma loja de informática, né? Então, o pessoal está muito fazendo muito esse tipo de articulação, né? Eu abro aí perguntas e questionamentos, quem tiver interesse, tanto via áudio quanto chat, para o Marcos responder. Então, fiquem à vontade para essa interação. Enquanto o pessoal está aqui ou digitando ou pensando numa pergunta, Richards, eu acho que o que está faltando muito para as pessoas é o processo chamado de empatia. Você é pensar mais no próximo. Muitas vezes, como você falou aí, por causa de uma pessoa que desobedece o processo de distanciamento social, acontece com que o número de casos em determinada cidade, né, que tem uma população de menor proporção, faz com que uma doença que não era para chegar de forma tão significativa naquela localidade chega de forma exponencial, como aconteceu aí em Triunfo. Então, acho que o processo empático nunca pode ser esquecido, independente de quão técnico você for, de quão experiência você for. Primeiro, também tem que pensar no próximo, para que aquela comunidade, aquela população não se prejudique em relação àquilo. Marcos, tem uma pergunta aqui, Marcos. Uma pessoa assintomática pode transmitir o vírus? Sim, com certeza. A grande maioria das pessoas que, por exemplo, pessoas ali 20, 22 anos, 24, 30 anos, que está com o sistema imunológico muito bem, obrigado, não vai sentir praticamente nada, né? O coronavírus ele não tem aquele processo de ataque tão incisivo como outros tipos de vírus, tá certo? Ou seja, naquela pessoa vai se tornar assintomático ou sintomas bem leves. Mas, infelizmente, qual o grande problema dessa pandemia? É que essas pessoas acham que não vai acontecer nada com elas, não pensam no próximo, e aí sai andando na rua, sai sem máscara, sai tocando nas coisas, então, sem fazer a limpeza das mãos corretamente, e aí, infelizmente, vai passando para uma pessoa que está no grupo de risco, aquela pessoa não aguenta aquela infecção, tem que se internar, sobrecarregar os sistemas de saúde, ou pior, pode vir até vir a morte. Marcos, Então, infelizmente, é isso que acontece. eu não sei se tu viu, saiu há uns 2 dias uma reportagem falando sobre as máscaras, né? E aí eu tô vendo muita gente usando máscara de TNT, né? Que aparentemente ela tem uma eficácia de 16% apenas, né? Os aerossóis que saem da nossa boca, né? Da nossa respiração e que levam os vírus, eles passam tranquilamente por uma máscara. E aí eu tava me Sim, perguntando, né? Quantas costureiras estão vendendo máscara e já virou um meio de negócio, né? Ganhando dinheiro, ganhando dinheiro com
fabricando máscaras, né? E aí uma das coisas interessantes é que eu vi que máscara está virando moda, né? E aí o ideal é uma máscara de 3 camadas, né? Porque os Perfeito, 3 aerossóis camadas. não entram, pelo menos foi isso que mostrou nesse estudo americano, e vinculou aí na mídia nacional. Mas aí eu fico me É perguntando, isso. Márcio, essa costura que o pessoal passa no meio da máscara, sei lá, para dar um design ali, botar uma bolinha ali que o cara passa uma linha. Aquele micro buraco ali causado pela agulha ali, é o suficiente para o cara se contaminar na máscara? Sim, é isso que. Outra coisa que está faltando no Brasil é o seguinte: uma pessoa especializada em biossegurança, por exemplo, tem um grande pernambucano aí, que é o doutor Biossegurança, o doutor Jorge Luiz. O que ele poderia fazer, já até comentei com ele, ou outras pessoas que sabem de biossegurança fazer, criar um grande treinamento para essas pessoas que querem fazer a confecção de máscara. Ou seja, dessa forma, de forma online, fazer com que essas pessoas tenham esse treinamento para saber como ocorrer e fazer essa confecção dessa máscara para evitar dessa forma que aerossóis sejam formados e faça com que a transmissão daquele vírus seja de maior propagação naquele meio. Ou seja, eu acho que o que está faltando para as pessoas muitas vezes é o direcionamento. Ah, eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero ser empreendedor, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque não procura primeiro saber qual é a forma correta. Então, se tivesse uma pessoa que, através do empreendedorismo digital, pudesse difundir isso para o Brasil inteiro e pudesse fazer dessa forma que essas pessoas que estão em uma determinada indústria ou em uma determinada casa confeccionando máscara possam confeccionar da melhor maneira possível. Marcos, apareceu mais 2 perguntas aqui, Marcos. Pessoas do grupo de risco podem ser assintomáticas? Pode sim. É raro, mas pode. Tem pessoas que, por exemplo, naquele momento que foi infectado, ele estava bem. Ou seja, a quantidade de vitaminas do corpo, a quantidade de sais minerais, ou seja, o equilíbrio corporal estava perfeito naquele momento. Dependente da, por exemplo, a pessoa está com diabetes, tem diabetes há muito tempo, mas se controla aquela diabetes, mantendo os níveis de glicose ok. Outro exemplo, hipertensão. A pessoa que é hipertensa há muito tempo, mas consegue manter os níveis da pressão arterial também ok, é uma pessoa que está no grupo de risco, mas como se mantém controlado em relação à doença base que ele possui, ele faz com que tenha uma chance maior de não ter nenhum sinal e sintoma daquela Covid-19. Então, em cima Mas, dessa discussão, deixa eu te interromper, é que já tem uma pergunta aqui que faz todo sentido com o que tu está falando. Então, como é que poderia se fazer para melhorar o sistema imunológico? ótimo, ótimo. Então, isso aí é outra coisa que quem investir de agora em diante tende a ganhar muito dinheiro. Que seria o quê? Como fazer que o corpo humano ele fique forte. Então já tem vários estudos mostrando isso. Por exemplo, vitamina D. Vitamina D sabe que fortalece o sistema imunológico. Então, como é que a pessoa pode fazer com que tenha a quantidade adequada de vitamina D no seu corpo? Ou tomando sol de forma diária, pelo menos ali 15 a 30 minutos no dia, principalmente naquele horário de 10 a meio-dia, tá certo? 15 a 30 minutos. Não vai ter risco nenhum de câncer de pele se ficar de 15 a 30, e aí vai ter a quantidade de vitamina D adequada ali. Mas você sabe que muitas pessoas não todo home office ou passa o dia todo naquela indústria. O que fazer? Fazer com que, através de suplementação daquela vitamina D, possa aumentar a quantidade ali daquele fortalecimento daquele sistema imunológico daquele indivíduo. Outra coisa que faz com que fortaleça o sistema imunológico do indivíduo, beber bastante água. Então, fazer de alguma forma um aplicativo que a pessoa, né, seja informada que ela tem que beber água naquele instante. Porque beber água não é só quando você está com sede, não. É ao contrário, você não pode sentir sede, porque se você sentir sede, já é o primeiro nível, o primeiro grau de desidratação. Então, o certo é você beber água sem sentir sede. Então, parece que poderia gerar um aplicativo que ia tocar ali, como fosse um despertador, que a pessoa tinha que beber água, tipo naqueles relógios de pulso. Pode ser, que a água é importante nesse processo. Se alimentar bem de frutas e verduras, evitando assim aqueles fast foods,
aquelas comidas hipercalóricas, hiperlipêmicas, ou seja, evitar gordura, evitar aqueles hambúrgueres que não servem para nada, nutricionalmente falando. Ou seja, é melhor você se alimentar bem para quando vier a ter um processo infeccioso, seu sistema imunológico dá conta do recado sem precisar fazer o uso de nenhum tipo de medicamento naquele processo de infecção. Uma outra pergunta aqui, Marcos. A pessoa afirma que sofre de asma, né? A Jane sofre de asma, mas tem um bom sistema imunológico, pelo menos acredita que tenha, né? Sou do grupo de risco. É, então, toda pessoa com asma é do grupo de risco, independente de ela estar se cuidando ou não. Mas aí vem o porém. Você que não é profissional de saúde, não sei se ela é, mas vamos dizer assim, se a pessoa não é profissional de saúde, como ela sabe que ela se cuida bem? Parece que ela consegue fazer sua autoavaliação em relação a isso. Então, desde já, o Ministério da Saúde ele preconiza que quem é asmático ou com qualquer problema respiratório crônico já é do grupo de risco, independente se está achando que está se cuidando bem ou não, tá certo? Claro, como eu falei para você, se você está se alimentando bem, praticando exercício físico, né, não sendo sedentária, se hidratando, você tem a certeza que você tem o menos risco de ter sinais, sintomas e ter alguma complicação destinada à Covid-19. Uma outra pergunta, Marcos. Uma pessoa que teve o vírus e se recuperou, terá sequelas para o resto da vida? Então, ótima pergunta, ótima pergunta. Então, desde já, tem estudo mostrando que pelo menos você já fica imune, né? Já tem estudos aí falando que são criados anticorpos IgG de memória, fazendo com que dessa forma você consiga se proteger de uma infecção posterior. Claro que alguns estudos estão sendo feitos porque alguns vírus estão sofrendo mutações e essas mutações novas parece que pode gerar outro tipo de infecção, então está levando isso em conta. Mas em relação à pergunta dela, vamos dizer que a pessoa teve muitas lesões bilateralmente nos seus pulmões. Então, os dois pulmões sofreram bastante lesões. Aquelas pessoas, sim, vão ter sequelas e dificuldade de respirar por muito tempo, fazendo com que muitas vezes eles tenham que evitar locais que tenha muita fumaça, evitar locais que seja muito fechada, tá certo? Então, aquelas pessoas vão ter mais dificuldade de fazer exercício físico intenso, porque vai ter mais falta de ar. Essas pessoas que tiveram sequela, uma complicação maior, vai ter sequela. Aquelas que tiveram sinais, sintomas leves, não vai ter sequela nenhuma futura. Então, uma pessoa que já teve Covid, ela pode pegar novamente? Então, os estudos mostram que ainda não. Ainda fala que não tem como pegar de novo, não. Aí, porém, aí vem o seguinte estudo. Saiu um estudo na The Lancet, né, que é uma das maiores revistas científicas lá da Inglaterra, que verificaram que já existem 3 tipos de SARS-CoV-2. 3 cepas virais. 3. Tá certo? É igual o vírus da dengue. Tem dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Em relação ao vírus SARS-CoV-2, já tem 3 linhagens, né? 3 cepas diferentes. Um foi encontrado lá na região da China, outro foi encontrado ali na região da Itália e outro que foi encontrado aqui na região da América do Sul. Ou seja, aí estão tentando fazer agora estudo seguinte: quem sofreu, né, da doença Covid-19, do vírus aqui no Brasil, se entrar em contato com o vírus agora lá da China, que é diferente, tem a doença, é isso que eles estão investigando. Provavelmente, sim. Eu acho que sim, porque vou traçar com uma analogia o vírus influenza. O vírus influenza é aquele que provoca a gripe. Por que tem que fazer vacina da gripe todo ano? Porque o vírus da influenza é bastante mutagênico, ele sofre mutação demais. Então tem que se criar vacina todo momento, porque os vírus são novos e tendem a provocar gripes novas naqueles indivíduos. Então eu acho que o SARS-CoV-2 tende a provocar isso devido às mutações que ele tende a promover a acontecer neles também.
mas ainda não tem nada comprovado. Falta ainda finalizar esse estudo. A Giovana pergunta: tenho rinite alérgica, sou do grupo de risco? Não, rinite alérgica não. Porque rinite, pessoal, é mais da região aqui, ó, dos seios nasais, tá certo? Se é mais dos seios nasais, não é tão a nível aprofundado do trato respiratório inferior, e sim do trato respiratório superior. Então, são essas vias aéreas que são comprometidas a nível alérgico ali, então não é considerado um grupo de risco, não. Rapaz, eu tava vendo um dia desse, se eu fosse empreendedor, eu ia vender aqui aqueles oxímetros, É para ver saturação de oxigênio. né? Aqui em Feira de Santana e Salvador tem muita gente vendendo. Aqui não tem quase ninguém, bicho. Eu procurei aqui para ver, para vender oxímetro e não. E é uma coisa de 100 Aí, ó. reais, né? Que se compra por 50 e vende por 100, né? E a forma de explicação do uso é fácil demais. Então, você, no momento da sua venda, você faz um videozinho, pode ser passado até pelo WhatsApp, como é que faz a manipulação e a verificação dessa pressão de oxigênio. Então, é muito legal. É uma boa dica aí. O Angélica perguntou, Marcos. Em relação às gestantes, existem estudos que provocam alguma alteração no desenvolvimento do bebê? Não, ainda não fizeram ainda estudo com isso, não. Mas tem um grupo aqui do Brasil, lá da USP, vai ter até uma live na estante da Sociedade Brasileira de Genética, discutindo sobre isso, na qual estão fazendo estudo para poder ver se, como a Zika promoveu alterações de má formação fetal, se o SARS-CoV-2 provoca também. Eu acho que não, viu? Eu acho que não, porque é um vírus mais relacionado com o trato respiratório, não a nível esquelético, não a nível motor, tá certo? Eu vi até Precisa de recentemente, né, estudo, tudo é novo, pessoal, tudo é novo, precisa de estudos mais. eu vi agora no Hospital das Clínicas, né, da USP, né, que vai ser um bebê, né, infectado, né? Ele pode ser transmitido, né, mas não que ele vai. Isso, transmitido pode, passado pela barreira, né, transplacentária, pelo cordão umbilical, pode sim. Se a mãe tiver, passa para o filho. Mas ela perguntou em relação à formação, má formação ainda não tem estudo a respeito disso não. Mas eu acho que não vai provocar má formação não. Bom, pessoal, estamos chegando aí ao fim da nossa live. Mais alguém tem alguma curiosidade, alguma dúvida para perguntar ao Marcos? Bom, além de rinite Eu, alérgica, tenho Richarlison, sinusite. E já registrei vários momentos de cansaço respiratório, principalmente quando estou gripado. Isso é característica do grupo de risco? então, mas você só está se sentindo cansado ou tem outros sinais, sintomas? Por exemplo, você perde o olfato totalmente, perde o paladar, você não sente gosto de nada, nem cheiro de nada. Se tiver essa característica marcante junto com esse cansaço, faça o exame, certo, para a Covid-19, porque tem grande chance de positivar. Não? Eu vou explicar por quê. Infelizmente, minha mãe positivou para a Covid-19. Minha mãe não teve febre, minha mãe não teve tosse, minha mãe não teve problema de inflamação da garganta, né? Ou seja, uma faringite, não uma laringite, certo? Minha mãe só teve cansaço ao levantar e fazer algum tipo de esforço e teve essa perda de olfato e essa perda de paladar. Como já é uma característica bem marcante já em pacientes, procure, porque está positivando na grande maioria dos casos. E aí, Principalmente quem tem um sistema imunológico bom, não vai ter febre, não vai ter nada, mas vai ter essa característica marcante da falta de olfato, falta de paladar. eu ia até sugerir procurar um médico, né? Porque essa falta de ar pode Isso. até não ser da rinite alérgica nem da sinusite, né? Já pode ser de algum problema pulmonar, né? Pulmonar já que pode estar atingindo uma região ali específica daquele lobo pulmonar direito ou esquerdo ali. Aproveitando, Marcos, aí eu fiquei curioso também, já que tocaram nesse assunto. O cara que teve tuberculose, feito eu, há 20 anos atrás, tem uma sequela nos pulmões, né? Existe aí alguma complicação? Então, estudos mostram que quando é
a diferença dessa infecção, né, por tuberculose para a Covid for de um curto período de tempo, aí ele entra no grupo de risco. Vamos dizer que ele teve tuberculose em 2015 e agora em 2020 teve Covid. Ele entra no grupo de risco, porque os pulmões ainda não conseguiram se regenerar o suficiente para poder aguentar outro processo respiratório, né, relacionado com outro tipo viral, que seria o SARS-CoV-2. Mas já estudos mostram que quando for muito antigo, passou de 10 anos, aí o risco é muito, muito baixo de vir a desenvolver alguns problemas respiratórios associados com Covid-19. Então, todo fumante aí é um grupo de risco, né? Ah, não, fumante demais, demais. Fumante é dos grupos que está mais de risco. Ó, saiu um estudo agora que quem é cardiopata, quem é fumante, quem é diabético, são aqueles que estão mais na lista de óbitos associados com Covid-19. O negócio é feio, viu? É, pessoal. Fumante que eu falo é fumante ativo e fumante passivo. Também se na sua casa tem pessoas que fumam e você fica próximo a ela, mesmo que você não fuma, o seu sistema respiratório fica debilitado. Então ele tem maior propensão de ter lesões associadas com Covid-19 e vir a ter complicações associadas. É. Bom, pessoal, a nossa hora já. Ô Richarlison, eu queria só então terminar minha palestra passando um videozinho de 3 minutinhos, Pode só ser. que as pessoas pensem no próximo, ou seja, sejam mais empáticos. É um vídeo feito pela clínica de Cleveland, lá dos Estados Unidos. É sensacional esse vídeo. Vejam e reflitam sobre os seus atos, né, sobre Mas as ações diárias, quando tu for, tanto quando tu for você com sua família, compartilhar, como com outras pessoas que não são da sua família. quando tu for compartilhar, Marcos, compartilhar o conteúdo, habilita a opção otimizar para movimento e vídeo. Certo. Mas aquele vídeo passou, a mulher abraçando seu filho e tal, Não foi aparece como normal? uma GIF. Para ver o vídeo, Hum, tem que ser dessa forma. entendi. Mas o meu vídeo já está instalado dentro da minha apresentação. Por Mesmo isso que eu assim. acho que passa. É, Deixa eu ver aqui. bota aí pra gente ver. Deixa eu ver aqui. Aí tu dá só ok se estiver passando a partir de agora. Tá dando para ir. Como é mais texto, tá dando para ir.
Então, nunca se esqueçam, aquele paciente pode não ser seu amor, mas é amor de alguém. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, obrigado, Marcos, pela disponibilidade. Sei que seu tempo é muito precioso, mas foi bem proveitoso para nós podermos participar desse evento. E o evento ainda continua. Mais uma vez, te agradeço. Trícia, falar alguma coisa? Vou só agradecer rapidamente, até por causa do nosso horário, né? Mas eu quero agradecer ao Marcos pela sua contribuição, que foi brilhante, né? Eu acho que posso dizer até que foi fundamental para o nosso evento, já que a gente não poderia falar de, né, das soluções para a Covid sem trazer essa parte da saúde, né? Já que nós não somos da área. E você falou de forma brilhante, né? Apresentou dados que são importantes, tirou dúvidas e também que eu achei bastante interessante na sua apresentação foram as soluções que você trouxe que já estão sendo desenvolvidas, né? E isso para o nosso evento também contribui bastante porque vai aí despertar nos nossos participantes essa vontade de contribuir, de tentar também, né, proporcionar aí soluções que eram soluções que já estavam em andamento, né? Já eram coisas que a saúde já estava desenvolvendo, mas que foram aí aceleradas pela necessidade, né? Então, eu achei bastante interessante isso na sua apresentação e eu acho que foi uma contribuição assim brilhante mesmo para o nosso evento. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, Trícia. Obrigado mesmo pela disponibilidade e pela ideia, né, de fazer um evento tão diferenciado quando comparado com outros que só falam da doença em si e não pensar nas soluções empreendedoras a respeito pós-pandemia ou durante a pandemia. Parabéns para vocês. Charles, obrigado mesmo. Obrigado. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Fica com Deus aí. Fica em casa quem puder, viu? Até mais. A gente vai passar disso aí firme e forte. Até a próxima.